A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que esteja tudo ótimo. Pessoal, hoje eu vim aqui para a gente começar a iniciar a nossa terceira revista desse ano, a revista do terceiro trimestre, e a lição de hoje é a lição 1. Então, a revista desse trimestre, ela fala sobre a Bíblia e a ciência, e a lição de hoje, ela vai falar sobre a Bíblia descobrindo a ciência. Então, eu gostaria que vocês pegassem a Bíblia de vocês e abrissem lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, e a gente vai ler dos versículos 12 até o 17, tá? Pega também a lição de vocês, porque esse pedacinho que eu vou ler, ele tá lá também na lição. E vai começar assim: Todos os que querem viver a vida cristã unidos com Cristo Jesus serão perseguidos. Porém, as pessoas más e fingidas irão de mal a pior, enganando e sendo enganadas. Quanto a você, continue firme nas verdades que aprendeu e em que creu de todo o coração. Você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã. E desde menino você conhece as Escrituras Sagradas, as quais lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Aqui no livro de Timóteo, ele já está dando um pedacinho, né, das informações dos assuntos que nós vamos tratar hoje. Então, primeiro, eu queria falar com vocês sobre a ciência. A gente pode acreditar na ciência, a gente deve tomar como verdade o trabalho deles, né? Todo o avanço que existe hoje na nossa vida por causa da ciência. Sim, porque tudo que nós vivemos, toda a forma da nossa sociedade de viver hoje é devido ao avanço da ciência. Então, se hoje nós temos um carro para nos locomovermos de forma muito fácil e rápida, é graças à ciência. Se nós temos energia elétrica, é graças à ciência. Se a gente tem a geladeira, que vai deixar os alimentos ali tudo geladinhos, né, e que vai mantê-los por mais tempo, é graças à ciência. A tecnologia, a internet. Hoje eu tô aqui gravando o vídeo através do meu celular, que vocês, na casa de vocês, vão poder assistir no celular, na TV, no computador, no tablet. É graças à ciência. Então, todo esse avanço é através das descobertas e dos estudos aplicados pela ciência. A ciência é falha? Sim, ela é falha, afinal de contas, todo esse trabalho ele é feito pelo homem, e o homem é falho. O homem ele pode errar, o homem ele pode se corromper, e o homem ele pode se enganar. Então, não necessariamente tudo será verdade, porque como eu disse, é o homem. Então, o homem ele pode ser movido pela ganância, ele pode ser movido por interesse próprio, mas ele também pode errar, ele é factível, né? Então, a gente, como sociedade, estamos dependendo da ciência, a gente, sim, ela pode errar. Ela não é 100% verdadeira, 100%, tudo que está sendo dito é verdade. Não, pode ser falho. E aí, eu queria falar sobre a Bíblia, se a gente pode acreditar na Bíblia. A Bíblia, como a gente acabou de ler em 2 Timóteo, ela é inspirada por Deus. Então, ela foi inspirada por Deus para que homens fossem lá e a escrevessem. E agora eu vou dar alguns dados aqui para vocês sobre esse período. A Bíblia ela é composta de 66 livros divididos em Antigo e Novo Testamento, que foram escritos num período de 16 séculos aproximadamente, e por cerca de 40 escritores que viveram em épocas diferentes, lugares diferentes e que ao menos se conheceram. Então, grande parte dos escritores nem se conheciam. Mas mesmo ela sendo escrita durante 16 séculos por
homens de culturas diferentes, de regiões diferentes, de línguas diferentes, ela é perfeitamente harmônica. Toda a história dela não tem nenhum furo, não tem nenhuma mentira. E a Bíblia, ela fala sobre o amor de Deus para conosco, ela fala sobre Jesus. E todo o livro, todos os livros, né, eles se complementam, porque todos eles estão falando sobre a mesma coisa. Eles estão falando sobre Jesus. O tema central da Bíblia é Jesus. Lá em 2 Pedro, no capítulo 1 e o versículo 21, ele fala assim: porque a profecia não veio no tempo antigo por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram à medida que eram movidos pelo Espírito Santo. Então, aqui em 2 Pedro ele já está falando, eles eram movidos pelo Espírito Santo, eles eram inspirados pelo Espírito Santo. Então, tudo que está na Bíblia é verdade, porque foi Deus quem nos passou ela. E se a gente parar para pensar já um pouquinho aqui entre a Bíblia e a ciência, eu falei para vocês que levou 16 séculos, né? Entre o começo e o final, entre ela estar totalmente completa, o trabalho, né? Escrevê-la. E são 16 séculos. Hoje nós estamos em 2020 e mesmo assim nós temos acesso às mesmas histórias, a tudo que foi dito lá quando ela estava sendo escrita. E hoje eu tenho acesso à Bíblia no meu celular, na versão que eu quiser, na língua que eu quiser, e eu posso acessar em qualquer lugar. Ou eu posso pegar aqui, ó, a minha Bíblia na minha mão, que ela vai estar aqui, ó, com tudo escritinho, certinho, e eu posso ler e eu posso entender. E aliás, eu não posso, eu devo, né? Nós devemos ler a Bíblia, nós devemos conhecer a palavra de Deus e a verdade de Deus, porque todos os ensinamentos dele estão aqui. Tudo que a gente precisa aplicar na nossa vida está aqui. Todas as nossas perguntas e dúvidas e anseios, a resposta vai estar aqui e vai vir direto de Deus. Então, pessoal, por último, eu gostaria de falar sobre a Bíblia e a ciência. Elas são inimigas, elas são amigas, uma complementa a outra. Como eu falei, se hoje nós temos acesso à Bíblia da forma como nós a conhecemos, é graças ao avanço da ciência. Então, a prensa lá de Gutenberg ajudou para que ela fosse popularizada, né, para que ela alcançasse mais e mais pessoas da forma impressa. Então, tudo isso foram avanços, foram descobertas do homem na ciência que ajudaram para que nós pudéssemos ter esse acesso de hoje. E eu vou pegar alguns versículos da Bíblia que falam que contam, né, histórias, citam fatos que hoje são comprovados pela ciência como verdade. Então eu vou ler aqui agora para vocês. Lá em Eclesiastes, no capítulo 1, os versículos 5 ao 7, ele fala assim: o sol continua a nascer e a se pôr, e volta ao seu lugar para começar tudo outra vez. O vento sopra para o sul, depois para o norte, dá voltas e mais voltas e acaba no mesmo lugar. Todos os rios correm para o mar, porém o mar não fica cheio. A água volta para onde nascem os rios, e tudo começa outra vez. Então, nesses 3 versículos, ele está falando para a gente sobre o sol, sobre o vento e sobre o rio, né? Sobre a água. Então, o sol, ele está falando que o sol nasce e o sol se põe. E hoje a gente sabe que ele se põe. Ele está falando aqui, né, de astronomia, de meteorologia e a geografia. Então, a astronomia nos mostra que a Terra, ela tem um movimento de rotação e tem um movimento de translação. Então, ela tem um movimento que vai fazer o dia e a noite acontecerem e também um outro movimento que vai fazer as 4 estações acontecerem. Então, lá em Eclesiastes, ele já estava nos falando sobre o dia e a noite. E o livro de Eclesiastes, ele foi escrito, estima-se, em 930 a.C. 930 a.C., ou seja, 3.000 anos para o que nós estamos vivendo hoje. E ele já falava sobre uma verdade que hoje a gente estuda nos nossos livros de ciência, quando a gente está lá na escola. Ele fala também sobre a corrente dos ventos. A corrente dos ventos, ela é utilizada hoje
em grande parte pelas companhias aéreas, né? Ele também está falando sobre os rios, o mar, a água, né, correr, e isso é o ciclo hidrológico, que a gente também estuda na escola, também estuda nos livros, a chuva, a evaporação, todo esse ciclo da água. Aqui ele já estava falando sobre isso. Lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 9 e 10, ele fala assim: E disse Deus: Ajuntem-se as águas debaixo dos céus no lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Aqui ele está falando sobre o conceito, né, ele está mostrando para a gente sobre a porção seca, né? E também chamou sobre o ajuntamento das águas. Então, ele está falando sobre o continente, está falando sobre o oceano. Em 1912, o Alfred Wegener, ele confirmou, né, a teoria da deriva continental, que ela fala sobre a Pangeia e a Pantalassa. Ou seja, no início existia um continente e existia um mar. O continente era a Pangeia e um mar, no caso é um oceano, tá? Um oceano era a Pantalassa. Então depois, quando os continentes se separaram, aí sim, os 5 continentes que nós conhecemos hoje. Mas a teoria da deriva continental, ela fala sobre o que nós estudamos lá nos nossos livros de história e de geografia e de ciência, sobre a Pangeia e a Pantalassa. Lá em Isaías, capítulo 40, e versículo 22, ele fala assim pra gente: Ele é o que está assentado sobre o círculo da terra. Então, o círculo da terra, aqui ele tá falando aqui pra gente que a terra é redonda. E isso se tornou uma verdade conhecida lá em 1400, né, confirmada pela ciência, pelos cientistas da época como um fato. E foi comprovado por fotos, por imagens, a partir da década de 50. Então, 50 e 60, quando os satélites foram lançados para o espaço e também quando o homem foi para o espaço, através de fotos que hoje a gente tem acesso facilmente no Google. A gente consegue ver que sim, a Terra é redonda. Lá no livro de Isaías, que foi escrito mais ou menos lá em 700 a.C., ele já falava isso. Vamos para Jó. Capítulo 26 de Jó, versículo 7. Ele fala: O norte estende sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. Está falando pra gente que a terra não tem nada segurando a terra. A terra, como aqui mesmo fala, ela está sobre o nada. Muitas culturas acreditavam que a terra ela estava sendo segurada por um animal, né? Ela estava sobre um animal, ou que existia algo segurando a terra. E lá em Jó, que estima-se que foi escrito em 1100 a.C., ele já falava que ela pairava sobre o nada. E como Isaac Newton nos mostrou lá em 1687, através sobre a gravidade, né? Quando ele descobre, quando ele fala sobre a gravidade, ele comprova que isso é verdade. E por último, eu gostaria de falar lá de Levíticos. Levíticos é um livro que estima-se que foi escrito lá em 1400 a.C., e no capítulo 17, versículo 11, ele fala que a vida está no sangue. Ele fala aqui, porque a vida da carne está no sangue. E em 1615, o William Harvey, ele descobriu, né, foi comprovado por ele que o sangue, ele transporta o oxigênio, ele é a defesa do organismo, através dele que vem a coagulação. Então temos lá as plaquetas, os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos, e tudo isso está comprovando que sim, a vida está no sangue, igual estava sendo dito lá em Levíticos. Então isso aqui, pessoal, são só algumas coisinhas que vem destacando que é verdade, que tudo que a Bíblia está nos falando, a ciência consegue comprovar como verdade. Eu citei para vocês a parte de física, de geografia,
de biologia, mas a gente também pode olhar um pouquinho para a parte histórica. A Bíblia ela nos fala sobre várias civilizações que a história, que os arquivologistas, que os arqueologistas conseguiram encontrar indícios como verdadeiros. Então a Bíblia ela fala pra gente sobre a Mesopotâmia, ela fala sobre o Egito, ela fala sobre a Grécia, ela fala sobre o Império Romano e fala sobre inúmeros outros povos, outras civilizações que através dos trabalhos, ao longo dos séculos, os antropólogos, os arqueologistas, como eu falei, eles vêm nos comprovando, eles vêm encontrando os indícios daquelas civilizações e tornando como verdade. Ou, por exemplo, placas que eles encontram que são textos, né? Lógico, com a forma como eles utilizavam, o alfabeto que eles utilizavam naquela época, e que comparando um com o outro, comparando um fato com uma outra cultura que eles já conheciam, torna verdade, se comprova como verdade, com o que a Bíblia está falando, sim, é verdade. Então, para resumir, sim, a gente pode acreditar na ciência e sim, nós devemos acreditar na Bíblia, porque tudo que a Bíblia está falando é verdade. E a ciência, ela não é uma inimiga, mas ela é o homem. E se Deus nos dá sabedoria, se Deus nos dá compreensão, nos dá entendimento, ele permite que o homem consiga evoluir, consiga trazer facilidades no dia a dia, né? Por último, eu queria falar para vocês sobre o versículo de hoje. O versículo de hoje ele está lá em Provérbios, no capítulo 9 e o versículo 10, a parte B do versículo que fala assim: se você conhece o Deus Santo, então você tem compreensão das coisas. Então, Deus, ele nos dá, sim, compreensão, e se ele nos dá sabedoria, e essa sabedoria, ela vai nos dar um temor de Deus, né? Tem uma versão aqui que fala assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a ciência do santo, a prudência. Então nós não devemos temer a ciência, mas sim nos esforçarmos, e se for da vontade de Deus para que nós nos tornemos cientistas, matemáticos e, enfim, todas as outras formas de atuação e que nós possamos estar lá como servos de Deus para fazermos tudo o que Deus nos ensina na palavra dele, a sermos honestos, a sermos sábios e a aplicarmos e a usar essa inteligência que Deus nos dá em prol do próximo, em prol da nossa sociedade, em prol do avanço e da melhoria que nós, com a nossa força, com a nossa inteligência, podemos contribuir. Tá bom, pessoal? Pessoal, aqui no finalzinho da lição tem duas atividades que eu gostaria que vocês fizessem. E também, hoje nós vamos ter o nosso amigo oração. Então, eu vou colocar lá no Whats do grupo os nomes das pessoas, eu vou fazer um sorteio e aí eu vou colocar lá quem que deve orar por quem. Então, por exemplo, eu, tia Nicole, vou orar pela tia Ana e a tia Ana vai orar por mim. Então, ao longo dessa semana, todo dia, quando nós formos orar, que a gente possa lembrar do nosso amigo e orar também por ele, pela família, pela vida dele. E também pedir a Deus por sabedoria, pedir a Deus por temor, pedir a Deus por discernimento na palavra dele e no nosso dia a dia. Beleza? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigada, Jesus, por mais um dia de vida, obrigada por essa lição. Pai, traz entendimento a nós, que a sua graça possa nos alcançar. Espírito Santo, toca no nosso coração e revela-nos, ó Pai, o que é a sua verdade, o que realmente vem de Ti. Não nos deixa viver enganado, Pai, mas que nós possamos ser usados como seus servos no seu reino, aqui, em prol do nosso próximo e do avanço nas nossas vidas. Em nome de Senhor Jesus eu te peço, Pai. Amém e graças a Deus. É isso, pessoal. Até mais. Tchau!